Boa noite, irmãos, amigos. Eu quero cumprimentar todos com a graça e com a paz de Jesus. Meu nome é Ailton, sou pastor da Igreja Cristã Evangélica aqui na cidade de Iporá. Você é muito bem-vindo para participar conosco deste culto online, essa live que nós fazemos. Queremos ter a sua companhia durante todo esse período, para você, sua família. Nós queremos também desejar a você uma noite abençoada, tá certo? Juntos aqui vamos meditar na palavra de Deus. Infelizmente hoje nós não teremos um período de louvor, de música, mas brevemente nós estaremos aqui nos adaptando e colocando para você também adorar a Deus aí na sua casa, juntamente com as músicas que serão trazidas aqui. Hoje ficaremos apenas com uma reflexão na palavra de Deus, que na verdade edificará com certeza a nossa vida e nos dará a oportunidade de estarmos juntos, embora afastados, mas o nosso coração, o nosso abraço para você continua bem próximo, tá certo? Temos orado, temos percebido a necessidade de interceder nesse momento em que o país e o mundo vive esse período meio tumultuado. Então, a nossa alegria. E desde já eu peço a você, mande seu pedido de oração, seu comentário, diga para nós como está chegando essa imagem, o som. Nós queremos interagir com você, tá certo? Então você é o nosso convidado especial, nossa irmã, nosso irmão, nossos amigos, conhecidos, parentes, todos aqueles que hão de assistir essa live. Seja muito bem-vindo a esse momento, tá bom? Quero convidar você, aí juntamente com a sua casa, a sua família, a abrir sua Bíblia. Nós vamos meditar na palavra de Deus, no segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículos de 8 a 20, tá certo? Então, abra sua Bíblia e leia comigo aí. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que este homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos vier visitar, poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou e, quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo este trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou. Ela veio até a porta e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas, como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou. E no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente ele começou a chamar o pai, gritando: ai, minha cabeça! Ai, minha cabeça! O pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Essa é uma história bastante conhecida, principalmente para aqueles que se debruçam em ler a palavra de Deus no Velho Testamento. A história de Eliseu, ela é uma sucessão de fatos a partir do profeta que o antecede.
Elias era um servo de Deus, um profeta, chamado para causar uma influência muito agradável da presença de Deus no meio do povo de Israel. Então, Elias, ele faz muitos desafios, inclusive tendo debates com o rei, e nesse período, o que acontece? Elias é confrontado. O rei Acabe, junto com a sua mulher Jezabel, desafiam Elias. Então, ele sobe para o Monte Carmelo, e a história é bem recente no conhecimento do povo de Deus. Por quê? Porque esse fato dele desafiar os profetas de Baal causa para ele um grande temor. É que a rainha Jezabel manda matá-lo. Né? Diz, tão certo como eu vivo, que Elias não vai mais existir. Então, Elias se esconde numa caverna, Deus o chama, leva ele numa carruagem de fogo, junto de um redemoinho. Então, antes de fazer tudo isso, aparece Eliseu. O capítulo 4 narra a trajetória desse homem de Deus, em que antes de Elias subir aos céus, Elias coloca a sua capa sobre Eliseu, que está cuidando da plantação com 12 juntas de boi. Elias, então, escolhe o seu sucessor e, a partir do capítulo 4, narra-se assim a história desse homem de Deus chamado Eliseu. Por que é que nós percebemos a necessidade de observar o proceder, a vida e a dependência de Deus desse homem chamado Eliseu? É porque nessa narrativa, o texto sagrado nos fala que Eliseu era um homem que buscou em Deus fazer tudo aquilo que era necessário para o seu povo. Eliseu, então, pede a Elias que receba dele a porção dobrada do espírito de Elias. Elias concorda se de fato ele vê Elias subindo aos céus. Então, toda a trajetória de Eliseu é marcada para nós como algo inusitado. Ele participa de muitos sinais, tudo aquilo que ele se envolve, ele participa, nós percebemos claramente Deus presente. Assim como eu e você. A nossa vida, em todos os momentos, aqueles que têm sensibilidade à voz do Espírito, tudo que realiza consagra ao Senhor, reconhece a mão do Senhor, e isso é dito não apenas para a gente justificar os nossos atos ou nossas ações. Nós percebemos que viver para Deus, viver diante de Deus, tudo coopera e tudo está presente diante da aprovação e do crivo do Senhor. Nessa noite, eu quero perceber com você a questão de alguns princípios que norteiam a vida de Eliseu. Nós vemos aí no capítulo 5 que ele cura um general da Síria chamado Naamã. Ele foi curado da lepra pelo profeta Eliseu. Ele intervém na história. Eliseu não apenas passa pela história, mas ele faz com que a marca da presença de Deus juntamente com ele se torne notória, se torne conhecida, sentida e vivenciada. No segundo momento, capítulo 4, versos de 1 a 7, Eliseu multiplica o azeite da viúva. A viúva era uma serva de Deus, o marido dela havia falecido e ela está passando dificuldades. E o que é que o texto nos relata? Que ela vai procurar Eliseu, e Eliseu, assim, faz um milagre, né? Aí ele multiplica o azeite na casa daquela viúva para que ela não pereça de fome, nem seu filho seja vendido como escravo. E agora nós chegamos no capítulo 4, versículos de 8 até o 20, na verdade até o 36, onde narra a história maravilhosa do milagre operado na vida de um casal. Eu quero convidar você a perceber comigo quais características tem um homem de Deus. Porque ao passar por aquela cidade, aquela casa, essa mulher, essa senhora, tem problemas de não poder gerar filhos. E ela chama o marido e começa a dar uma assistência para o profeta Eliseu. Então, nessa noite eu quero perceber com você aí pelo menos 3 características de um homem de Deus. A primeira delas é a liberdade. O que é liberdade? Na verdade,
a liberdade é um dos princípios fundamentais ao ser humano. Todos nós almejamos ser livres. Liberdade é o direito de agir segundo o seu livre-arbítrio, de acordo com a sua própria vontade. Por exemplo, nesse tempo de pandemia, a nossa liberdade ficou restringida. Nós não podemos fazer o que queremos. Pelos decretos, pelas ordens, nós nos sujeitamos e obedecemos. Porque a nossa liberdade ela não é absoluta. Liberdade é a sensação de estar livre e não depender de ninguém. É a independência do ser humano, o poder de ter autonomia e espontaneidade. Um filósofo do passado, Jean-Jacques Rousseau, diz que o ser humano é livre, mas a sociedade impõe regras e ele se torna preso a ela. Karl Marx, outro filósofo, diz que o homem é livre quando ele manifestar o interesse da luta das classes. Ou seja, um tem que guerrear contra o outro, não aceitar passivamente o desígnio e a determinação daqueles que estão imbuídos de autoridade. Mas eu destaco a vida de Eliseu, um homem que era livre. Ele não foi constrangido de forma alguma a substituir Elias. Deus não impõe sobre ele uma força maior, tentando constrangê-lo, reprimi-lo ou levar ele a algo que ele não quisesse fazer. Eu entendo que Eliseu era um homem livre a partir da sua opção em continuar uma missão dada pelo seu antecessor. Ele faz com que a missão de Elias, agora na vida dele, possa ser completada. Ele se submete à vontade de Deus, que é o único que é livre totalmente e absolutamente livre. Então, ele poderia declinar desse convite, desse chamamento, dessa empreitada. Mas também ele podia se justificar dizendo, eu não posso, eu não sei fazer essa tarefa, Elias foi ameaçado de morte, é uma tarefa árdua, difícil. Mas não, Eliseu se mantém livre, obediente a Deus. E eu queria chamar sua atenção para esse tipo de liberdade nunca antes abordada. Sabe o que é? Livre é aquele que se sujeita ao Deus que tem a liberdade em si mesmo. Livre é aquele que faz com que a sua vontade não seja desmascarada, mas apenas adequada a alguém que sabe o que quer e sabe como fazer. Deus é esse ser. Ele é essa pessoa. Ele manifesta um projeto para o homem e o homem livremente opta em obedecê-lo. Voluntariamente. Ele faz com que isso de forma espontânea, possa cumprir a determinação do Senhor. Muitas pessoas pensam ser livres, mas na verdade são presas em si mesmas. Talvez presas pela arrogância, pela prepotência, pelo engano, por todas as formas que nós percebemos que leva a pessoa a uma prisão, mesmo ele querendo ser livre. Então Eliseu, ele compreende a sua liberdade. Ele manifesta assim um desejo de continuidade de uma obra grandiosa. Eu entendo que na palavra de Deus e a manifestação das Escrituras Sagradas, Jesus diz para os discípulos que só há liberdade verdadeira se o Filho libertar. Verdadeiramente sereis livres se o Filho vos libertar. A liberdade ela não é conquistada. Muitos pensam que chega a um determinado ponto e diz, eu adquiri a minha liberdade, talvez completando 18 anos, 21, servindo ao exército, talvez se casando. Isso não é liberdade no conceito bíblico. Liberdade sempre é uma ideia concedida. Exemplo, os escravos, na época da Lei Áurea, eles receberam a aprovação de serem livres. Alguém denota e alguém impinge no ser humano a liberdade. Então, você compreende a sua liberdade? Você é uma pessoa livre? Você sabe usufruir dessa liberdade a ponto de conceder a Deus a sua própria vontade, que Ele faça com que você viva a vida que Ele pensou para você? Essa é a primeira pergunta, esse é o primeiro desafio, perceber-se isso. Segunda manifestação para caracterizar um homem de Deus.
é o envolvimento. Notem aqui que Eliseu ia na casa daquela senhora, comia pão, ela disse assim para o marido, olha, vamos fazer um quarto para ele. Ele, quando vier se alimentar aqui conosco, ele vai poder pernoitar, descansar, vamos fazer um quartozinho lá em cima, colocar uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina. E essa é a ideia da liberdade. E Eliseu não estava constrangido. Mesmo a mulher poderia, nos tempos atuais, ela dizer, fique em casa, eu quero que você fique aqui na minha casa. Não, ele entra e ele sai. Ele tem uma liberdade. Mas agora, a segunda ideia que o texto nos passa é envolvimento. Veja que naquele dia, Eliseu chama Geazi, seu moço, e pergunta para ele, olha, o que é que essa mulher está precisando? Ela tem nos tratado tão bem. A mulher diz, não, eu habito no meio do povo, eu não quero nada, não preciso de nada. E Eliseu, ele vai até ela, ele se preocupa com o que ela precisa, necessita. E isso é o que nós entendemos por envolvimento. Envolvimento diz respeito à condição de alguém participar de algo que exija dele mão no arado. Ele tem que se envolver com aquilo que está ao seu meio. Nós conhecemos muitas pessoas que se colocam à disposição, até de modo digno, de modo voluntário. Olha, o que precisar de mim, pode contar. Mas fica uma coisa meio abstrata. O que é que eu vou precisar de você? Sobre o que você pode fazer? Então, uma pessoa envolvida, um homem de Deus, ele se envolve percebendo ao seu redor aquilo que é necessário fazer. Muitos se escondem nessa afirmativa. Olha, não deixe de me informar o que você está precisando. Não. Eliseu pergunta a Geazi, pergunta à mulher, e ele diz à mulher, olha, o que você precisa? Como ela não afirma e ela não diz, ele pergunta a Geazi, Geazi, o que é que essa mulher está precisando? Geazi, esperto, observador, diz, olha, ela não pode ter filhos, e o seu esposo já é idoso. Eliseu vai até a mulher e diz, olha, daqui a um ano, nessa mesma época, você estará segurando um filho nos seus braços. A mulher diz, não, homem de Deus, não mintas, não iludas a tua serva. Eliseu é alguém envolvido como homem de Deus, porque ele é desafiado a perceber o seu meio. Irmãos, nós vivemos num tempo que não precisamos que a demanda chegue até nós. Nós temos que ir até ela. Nós temos que perceber as necessidades e irmos sanar e resolver todo e qualquer princípio de conflito ou necessidade do povo. Eliseu faz isso. Ele não fica em casa descansando no quarto feito pela mulher, que a mulher mandou fazer. Ele vai até ela. Ele quer saber o que está acontecendo. Quantas vezes as pessoas ao nosso redor precisam tanto de nós e nós nem nos sentimos na sensibilidade de poder interpretar, de conhecer, de se interessar. Envolvimento é isso. Além de liberdade, nós temos que saber como nos envolver. A pessoa vai até onde ela percebe a necessidade, ele quer ser útil. A pessoa procura, ela se interessa, ela se esforça para agir em favor das pessoas. Esse é o Evangelho de Cristo. Na verdade, quando a gente pensa como eu posso servir a Cristo, observe o ambiente. Veja o que está ao seu redor. Perceba nas pessoas, perceba nas circunstâncias. O que é que eu posso fazer como ser útil, como ser bênção na vida dos outros? Eliseu nos ensina isso. Ele faz com que algo que está no íntimo daquela senhora possa ser suprido e sanado. Ele é o homem de Deus. E uma das suas características, além de ser uma pessoa que tem liberdade, segundo é se envolver. Ele tem envolvimento. Terceiro e último manifestação de um homem, de uma característica de um homem de Deus, veja no texto que em vários momentos ela reconhece Eliseu como homem de Deus. Ela chama, ó meu Senhor, tu és o homem de Deus. Diz para o marido, olha, ele é homem de Deus. Todo dia ele passa aqui perto da nossa casa. A terceira característica é a responsabilidade. O que é responsabilidade? Segundo os filósofos,
a responsabilidade ela está presente, é uma ideia prima da liberdade. Quem é livre tem que saber que a liberdade ela concede a uma responsabilidade. Ela leva alguém a assumir responsabilidade. Então, a responsabilidade aconteceu quando o menino cresce. Depois de um ano, a criança nasce, esse menino se desenvolve, ele cresce, ele vira um rapazinho e chega até o ponto de ir trabalhar com seu pai. Quando chega lá no campo, o menino tem um problema de cabeça. Ele diz, olha, a minha cabeça está doendo, eu estou sofrendo muito. O pai diz assim, olha, não posso parar aqui a colheita. Chama um servo e diz, vai lá e leva para a mãe dele. A mãe desse rapaz, que tinha recebido esse presente de Deus, esse milagre na vida dela, o que é que ela faz? Ela leva a criança, passa o dia com a criança, ao meio-dia a criança vem a falecer. Ela leva lá no quarto, coloca na cama do homem de Deus, de Eliseu, e manda chamar um dos servos e diz, olha, junta aí algumas coisas, sela uma jumenta, eu vou até o homem de Deus. E vai até Eliseu. Eliseu está distante, vê aquela mulher e ele vê a angústia no coração dela. Responsabilidade, queridos, é porque aquilo que nós começamos, nós temos que terminar. Não podemos deixar no meio do caminho. Não podemos fazer com que as coisas sejam sem importância para nós por negligência nossa. O reino de Deus, aquilo que nós abraçamos pela fé, é suficientemente oportuno para que a gente desenvolva. O menino morre, a responsabilidade ali estava novamente nas mãos do profeta. Eliseu manda primeiro Geazi ter uma experiência. Manda ele levar o bordão, colocar sobre o menino, e aquilo não funciona. Não dá certo. Então Eliseu vai até lá, se deita e ora pelo menino, e o menino vem novamente à vida. Eu entendo, queridos, que quando alguém tem uma responsabilidade com o Evangelho, ele cumpre cabalmente a sua missão. Sermos livres não é para ficarmos apenas divagando sobre o mundo. Ser livre significa a gente ter a liberdade de servir a Cristo, de servir a Deus com todo o nosso ser. Ser envolvido no reino de Deus significa que nós vamos participar, fazendo com que as coisas aconteçam, estando na vanguarda, trabalhando para o Senhor, se empenhando na obra. Mesmo em casa, nesse tempo de quarentena, nós podemos ser úteis, nós podemos trabalhar para o Senhor, mas, acima de tudo, lembrarmos da nossa responsabilidade. Que responsabilidade é essa, pastor Ailton? A responsabilidade de levarmos até o fim aquilo que nós somos e aquilo que recebemos. Talvez, no reino de Deus, se estabeleçam muitos princípios, né? Tem mansidão, tem verdade, tem justiça, tem amor. E se eu pedisse aqui a você, com certeza você iria lembrar de muitos. Mas esses três que destacam-se assim na vida do Eliseu, do profeta Eliseu, marca a minha vida. Quando eu leio esse texto, eu fico impactado com a mensagem que Deus quer trabalhar na minha vida. Eu sei que você é uma pessoa que pode ser muito mais do que alguém livre. Jesus diz que para a liberdade, Paulo diz, para a liberdade nós fomos chamados. Mas, além de se libertar-se de todo o mal, nós podemos nos envolver. Terceiro lugar, a responsabilidade. A responsabilidade é algo que Deus nos dá para que a gente cumpra cabalmente o que fomos presenteados para fazer. E para encerrar, eu quero dizer a você que a liberdade, envolvimento e responsabilidade, as iniciais formam a palavra ler. Por quê? Eu escolhi nessa ordem. Porque, irmãos, nós só podemos aprender de Deus quando lemos as Sagradas Escrituras. É a palavra que fala do Senhor. É a palavra que nos move. É a palavra que nos convence. É a palavra que nos dá a entender tudo aquilo que é necessário para o nosso crescimento. Então, leia a Bíblia. Medite na palavra. Daniel lia o texto sagrado e ele meditava. Davi, a Bíblia diz, meditava dia e noite. Como é que você tem estado entendendo como um servo, uma serva de Deus? Você entendeu essas características?
Se você entendeu, eu quero desafiar você a colocar em prática. A nossa vida não é uma vida comum, de somente, sem importância, sem significado. Nós temos uma grande tarefa. Nós temos grande responsabilidade com o reino de fazê-lo propagar-se, as vidas serem alcançadas, pessoas serem transformadas pelo poder que emana da palavra de Deus. Somente assim, irmãos, nós somos aqueles que Deus tem uma obra a executar. Que sejamos nós. Não deixemos para outro fazer aquilo que compete a nós. Tá bom? Então lembre sempre desses 3 marcas, essas características de um homem de Deus, de um homem e de uma mulher de Deus. Liberdade, envolvimento, e também a pessoa pode ser um agente transformador quando ele fizer aquilo que agrada a Deus com todas as suas forças, tá bom? Se envolvendo, participando e trabalhando para o Senhor. Então, quero desafiar você a continuar conosco durante essa semana que se inicia. Nós vamos transmitir um culto semelhante a esse, ao vivo, nesta quinta, a partir das 19h30, e domingo, a partir das 19 horas. É você que esteve conosco durante esse tempo, o nosso muito obrigado, tá bom? A igreja agradece ao Senhor, agradece a sua presença, agradece a sua atenção em tudo aquilo que nós temos colocado. Tem alguns pedidos de oração aqui, continue pedindo oração pelas nossas autoridades governamentais, pelo nosso país. Então, esse é um dos pedidos específicos que eu quero orar aqui, encerrando esse momento. Para você, que Deus te abençoe, abençoe sua casa. A nossa oração é que você mantenha-se firme. Esse tempo ruim vai passar. E logo, logo nós estaremos juntos, celebrando ao Senhor com toda alegria e podendo, de fato, olhar nos olhos, olhar no rosto e ter esse momento de comunhão tão perene, tão importante, tão salutar nas nossas vidas. Que Deus te abençoe, tá bom? Feche seus olhos aí onde você estiver. Vamos orar pelos pedidos colocados, pela nossa igreja, pelas nossas autoridades. O mundo está vivendo um tempo tumultuado, mas nós cremos no poder da palavra. Deus é quem dá o seu decreto final. Não é governador, não é presidente, não é prefeito. Nós cremos no Deus soberano, que age em nós e por meio de nós. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, Deus de toda a graça, nós louvamos o Senhor e pedimos a Tua proteção sobre nós. Pedimos que o Senhor nos revista com a autoridade vinda da Tua parte. Obrigado pela liberdade que temos em Cristo. Obrigado porque fomos comprados pelo sangue precioso. Também queremos louvar o Senhor, Deus, por nos envolvermos na Tua obra e no Teu reino. Queremos louvar ao Senhor, Deus, porque essa obra dada a nós nos causa e nos leva a ter responsabilidade. Que o Senhor, Deus, imprima no nosso coração a Tua paz. Derrama sobre nós o Teu amor. Eu peço agora, Pai, em especial sobre aqueles que nos governam, aqueles que estão imbuídos de autoridade, que eles sejam agraciados com sabedoria, ó Deus, com inteligência, para gerir a cidade, o Estado e a nossa nação. Que o Senhor faça, Deus, com que eles possam convergir e fazer sempre o melhor para o povo, Deus, pelos quais eles foram eleitos. Que o Senhor nos dê a graça de vivermos uma vida dependente de Ti. Abençoa cada vida que nos escuta, cada pessoa, cada família. Pai, derrama a Tua graça sobre a nossa nação, sobre a Tua igreja, sobre todos aqueles que ouvem a Tua palavra com alegria. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde os seus corações. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos nós, para a glória do nome de Jesus, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Quinta-feira e domingo nós teremos novamente um encontro como esse. Fique na paz.